Muito bem, pessoal. Nós hoje vamos falar mais uma vez sobre metabolismo e bioenergética, hoje especificamente falando sobre a produção de energia para o exercício. Nós vimos em aulas anteriores o conceito de atividade física e ficou bastante claro para a gente que tanto na contração como no relaxamento de um músculo existe um gasto de energia para que esses movimentos possam acontecer. Significa dizer que tanto o metabolismo, ou seja, aquele conjunto de reações químicas que acontecem no nosso organismo, assim como o movimento corporal propriamente dito, requerem energia para que tudo aconteça. De onde vem essa energia? Ela vem dos nossos chamados substratos ou os nutrientes, que são carboidratos, gorduras e uma menor participação as proteínas. A conversão de carboidratos, gorduras e proteínas em energia quimicamente utilizável para poder fazer contração e relaxamento dos músculos é um processo chamado bioenergética. Carboidratos, gorduras e proteínas precisam ser convertidos a glicose, ácidos graxos e aminoácidos, respectivamente, para que possam ser utilizados na produção de energia. A glicose fica armazenada no nosso corpo sob a forma de glicogênio, tanto no músculo como no fígado, enquanto os ácidos graxos ficam armazenados sob a forma de triglicerídeos, também nos músculos, mas principalmente no tecido adiposo. Os aminoácidos não ficam armazenados no nosso organismo. Eles são utilizados para as variadas funções do corpo ou são eliminados através da via urinária. Para que a gente consiga, de fato, transformar gorduras, carboidratos e proteínas em energia utilizável, o que o organismo precisa é converter tudo isso para uma molécula de ATP. ATP é uma molécula chamada de fosfato de alta energia, que é constituída por uma adenosina, que tem uma base de ribose associada a uma adenina, e ligada também a uma cadeia de 3 grupos fosfato inorgânicos porque não possuem carbono, e que tem ligações que acumulam altas doses de energia. Quando a gente quebra uma dessas ligações, altas quantidades de energia são liberadas. Vejam nessa imagem agora. Temos aqui novamente a adenosina e os 3 grupos fosfato, formando então o ATP. Quando a gente quebra uma dessas ligações, liberando um dos grupos fosfato, que se torna agora um fosfato livre, inorgânico, nós temos a formação então de uma molécula de ADP, adenosina difosfato, ou seja, com 2 grupos fosfato, e uma alta dose de energia é liberada. Essa energia liberada nos viabiliza fazer os movimentos, contraindo e relaxando os músculos. Quando eu preciso de reconstituir esse ATP, uma nova reação química é gerada para que eu consiga associar essa molécula de fosfato a um ADP. E, novamente, nós formamos a molécula de ATP, o fosfato de alta energia. Existem caminhos diferentes para que esse ATP seja reconstruído ou ressintetizado. A formação do ATP ela se dá primariamente através de 2 vias anaeróbicas e uma via aeróbica. O que diferencia uma via aeróbica e uma anaeróbica é a dependência do oxigênio. Nas vias anaeróbicas não existe uma dependência da disponibilidade de oxigênio. Significa dizer que as vias anaeróbicas funcionam independentemente de nós termos oxigênio disponível para o uso ou não. Ele simplesmente não se refere a essas vias.
A via aeróbica, por sua vez, essa sim depende da disponibilidade do oxigênio. Não havendo o oxigênio disponível e nas quantidades adequadas, a via aeróbica não consegue funcionar plenamente. A gente aproveita até para desmistificar algo que talvez tenha chegado aos seus ouvidos e vocês tenham entendido de uma forma equivocada em algum momento da vida. Ficava uma ideia de que as vias anaeróbicas funcionavam quando não havia oxigênio disponível. Isso não é verdade. Elas simplesmente não dependem do oxigênio. Elas vão funcionar de qualquer forma. A via aeróbica sim depende do oxigênio e pode ficar comprometida com um aporte menor de oxigênio para o seu funcionamento. Voltando então, as vias anaeróbicas vão utilizar um composto chamado fosfocreatina e glicose como os elementos principais ou substratos principais para a produção de ATP. Já a via aeróbica vai utilizar a glicose e os ácidos graxos livres, ou seja, carboidratos e gorduras, e numa menor participação as proteínas sob a forma de alguns aminoácidos específicos. Dois aspectos de extrema importância precisam ficar claros para vocês com relação às vias metabólicas ou às vias de ressíntese do ATP. A primeira delas é que a função de toda e qualquer via metabólica é ressintetizar o ATP. Então, se isso cair para você em qualquer momento, uma pergunta em provas durante a disciplina ou mesmo em concursos públicos perguntando qual é a função das vias energéticas ou vias metabólicas, a função é essa aqui, ressintetizar o ATP. O segundo aspecto de extrema importância é que não existe um momento em que eu termino uma via para dar início a outra. Então eu não começo, por exemplo, numa via ATP-CP, né, uma via anaeróbica, para depois então eu só começar e só utilizar uma via aeróbica. Não é assim que a coisa funciona. Todas as vias funcionam simultaneamente e o tempo todo, independentemente do que você esteja fazendo. Se você estiver dormindo, todas as vias vão estar trabalhando. Se você estiver fazendo exercício com altas intensidades, com altas cargas, ainda assim, todas as vias estarão trabalhando. O que vai diferenciar o papel de uma via e outra é o tipo de atividade que você faz, gerando uma maior ou menor predominância de cada uma delas a cada momento. A gente aproveita até para desmistificar algo que talvez tenha chegado aos seus ouvidos e vocês tenham entendido de uma forma equivocada em algum momento da vida. Ficava uma ideia de que as vias anaeróbicas funcionavam quando não havia oxigênio disponível. Isso não é verdade. Elas simplesmente não dependem do oxigênio. Elas vão funcionar de qualquer forma. Não há necessidade de utilizar o oxigênio para que elas funcionem. A via aeróbica sim depende do oxigênio e pode ficar comprometida com um aporte menor de oxigênio para o seu funcionamento. Mas, novamente, as vias anaeróbicas não dependem. Elas não agem quando não há oxigênio. Elas agem o tempo todo, porque elas simplesmente não dependem do oxigênio disponível. As próximas aulas são destinadas a gente conhecer cada uma dessas vias energéticas e entender como são os seus processos para a formação daquela molécula do ATP tão necessária para que a gente possa realizar os nossos exercícios. Nós vamos entender também qual é a relação que existe entre cada uma dessas vias e o tipo de esforço ou prática de esporte que eu esteja realizando naquele momento. A gente vai entender que sempre uma via vai predominar em relação às demais, mas existem razões muito claras para que isso aconteça.